Olá pessoal, a gente está aqui hoje para gravar um vídeo falando um pouquinho mais sobre a Constituição. O que é a Constituição, o que ela tem de poder. E para começar a gente vai falar um pouquinho mais especificamente sobre o conceito. Qual é o conceito da Constituição? A Constituição ela é uma lei fundamental e suprema de um Estado que organiza os poderes públicos, define os direitos e deveres e as garantias fundamentais, assim como estabelece os princípios que regem a ordem jurídica, política e social de um país. Ela é, então, um ponto de partida para todo o ordenamento jurídico. A gente vai falar agora especificamente das funções da Constituição, onde elas são divididas em vários aspectos. E as principais são a função jurídica, que o que é? Ela estabelece a base do ordenamento jurídico e funciona como um fundamento de validade, ou seja, nenhuma norma pode contrariar a Constituição. Ela está acima de todas. Todas têm que respeitar ela e ter ela como base. Continuando, vamos para agora a função política, que é justamente a que define a estrutura do Estado. É aquela que define a organização do poder. E como é que funciona? Ela estabelece os poderes executivo, legislativo e judiciário, e os seus limites e competências de cada um. Ou seja, ela indica a forma do governo, como o governo ele deve estar estruturado e como o sistema ele deve ser. Continuando agora para a função organizadora, que é aquela que estrutura o Estado e a sociedade. É ela que determina quem manda, como manda e até onde ela pode mandar. Ou seja, regula também a relação entre União, Estados, municípios e distritos federais. Agora para a função limitadora, que é a nossa quarta função, que é aquela que limita o poder do Estado frente aos indivíduos. Como é que ela funciona? Ela garante direitos e liberdades fundamentais, impede abusos do poder público. Indo agora para a quinta, nós temos a função garantista, que é aquela que protege o cidadão contra as violações de direitos. Ou seja, ela estabelece um mecanismo de proteção, como o habeas corpus, que é uma ação direta de inconstitucionalidade, mandado de segurança, por exemplo. Como sexta função, agora a gente tem a função ideológica, ou a função de direção, como alguns gostam de chamar, que é aquela que reflete um projeto da sociedade, desejado pelo Constituinte. Funciona e ela estabelece certos valores, princípios e objetivos fundamentais. Serve como um guia para as políticas públicas. E por último, agora a gente tem a função educativa, nossa sétima função, que é aquela que é a forma de educar o povo para a cidadania. Afirma os valores do Estado Democrático de Direito, ou seja, ela estipula o respeito às leis e aos direitos humanos. E agora, para a gente continuar o nosso assunto sobre o nosso vídeo, sobre nossa videoaula, a gente vai fazer uma entrevista com outros alunos, os alunos Arthur Teles e Vitória Xavier, que vai falar um pouquinho mais sobre esse assunto com vocês. 2, 1, vai! Boa tarde! Hoje vamos fazer um vídeo para falar sobre o significado e a essência da Constituição. Participa conosco dois estudantes de Direito, Vitória Xavier e Arthur Teles. Vamos começar com a pergunta fundamental. Afinal, o que é uma Constituição? Você quer saber sobre a Constituição? Então vamos falar sobre a Constituição. A Constituição é um conjunto de normas jurídicas fundamentais para a organização, para organizar o nosso Estado. Ela é estabelecida por uma estrutura de poderes e garante direitos e deveres fundamentais aos nossos cidadãos. É como se fosse uma base de todo o nosso ordenamento, de todas as leis, tudo que é regido é durante a nossa Constituição. Tem que procurar a Constituição brasileira, entendeu? Estou com o Arthur Teles e ele vai falar De pouquinho. novo. 3, 2, 1, vai. Bom, agora estou com o Arthur Teles e ele vai falar um pouquinho sobre a minha pergunta. Bom, em termos gerais, a Constituição ela é um documento que formaliza os termos jurídicos, o nosso texto jurídico, formaliza seus princípios fundamentais. Mas essa é uma definição clássica. Se a gente for olhar para o que o constitucionalista alemão Fernando Lassalle fala, ele vai falar em seu texto o que é uma Constituição, que a verdadeira Constituição não reside apenas no que está escrito no texto jurídico, mas sim também nos seus grupos de força que exercem domínio sobre a Constituição, como por exemplo os banqueiros, a aristocracia, o exército, e até mesmo a população, até certo modo, de forma consentida. Bom, Vitória agora vai continuar complementando um pouquinho a fala de Arthur Teles.
Bom, como o Teles falou sobre os banqueiros, sobre o exército, sobre a população, isso remete aos fatores reais de poder regidos por Fernando La Salle, que é uma visão bastante crítica e totalmente realista do que é a nossa Constituição. Porque se não estiver de acordo com os fatores reais de poder, será apenas uma folha de papel, que é a crítica totalmente realista que ele nos traz. Ele usa também exemplos para ilustrar isso. Quais são esses exemplos? Como um país onde o povo detém a soberania formalmente, mas é o exército de quem de fato exerce isso. Na Constituição tem que a população vai exercer a soberania, mas de acordo com Fernando La Salle, dos fatores reais de poder, o exército é quem toma isso, é quem toma posse, é quem toma poder. Porque para ele, a Constituição só é legítima quando o Estado está escrito e está com a realidade de quem detém esse poder. Bom, agora eu quero saber um pouquinho da sua visão, Arthur. Exatamente como falou pelo nosso colega anteriormente, a visão de Fernando La Salle, ela nos mostra que o direito ele não vive isolado da sociedade em si. A gente tem um direito que ele deve ser a expressão da vontade do povo, deve ser a expressão do que ocorre na sociedade de fato em si. Se o direito não for isso, se o direito não representar os acordos, a estrutura social, todo o ordenamento que existe na nossa sociedade, ele vai ser apenas um ordenamento jurídico que reflete a dominação da elite. E agora eu vou fazer uma pergunta para a gente ser convidado a refletir. Por exemplo, a Constituição brasileira, ela representa realmente a vontade do povo ou apenas os interesses dos grupos dominantes? A gente tem uma Constituição que a gente tem como nome Constituição Cidadã. A gente precisa avaliar se realmente na prática ela faz isso ou se apenas a gente fica no plano simbólico. Bom, muito interessante o que foi falado até agora. Agora eu tenho outra dúvida. O que é que torna uma Constituição eficaz de verdade? Bem, como nós falamos anteriormente, né? Fica a pergunta, quem manda? Quem é a pessoa que manda? O poder que manda? É o fator real de poder. Quem está com o fator real de poder vai ser quem manda naquele momento, de acordo com o Fernando La Salle. Mas nós precisamos refletir a realidade social e também os interesses coletivos da nossa sociedade. Quando isso acontece, a Constituição passa a ter não apenas um valor jurídico, mas também uma força social e política. Uma Constituição programática, que apenas declara ideias sem sustentação nos fatos, pode perder o poder de legitimidade. Por isso existem tantos fatores reais de poder e fica quem manda, quem não manda. Por quê? Porque é a parte legítima da nossa Constituição. Bom, agora eu tenho uma pergunta para vocês dois, né? Como essa teoria de La Salle pode ser útil para nós nos dias de hoje? Muito boa pergunta. Ela serve como um instrumento crítico para nós pararmos e pensarmos. Será que o direito e a realidade está contida? Está realmente sendo aplicada da maneira certa, da maneira correta? Será que ela é apenas uma folha de papel? Isso nos ajuda a reforçar a importância de lutar por uma Constituição que vá além do papel, que a teoria não seja deturpada e seja realmente confeccionada, seja realmente feita na prática, para que o Brasil não fique apenas em uma folha de papel e exerça somente os fatores reais de poder. Bom, vamos nos lembrar que a nossa Constituição, as transformações constitucionais reais, elas não residem apenas em alterações do texto jurídico, mas sim da disputa de poder, seja política, social. E como afirma La Salle, como La Salle dizia, a Constituição ela é a soma dos fatores reais de poder. Nós temos que lembrar muito bem disso, que a gente não deve residir apenas na nossa burocracia em si de textos jurídicos. Bom, a gente terminou essa entrevista por aqui. Agradeço aos dois pela participação e muito obrigada por você que está assistindo. E para finalizar, fica aí como uma provocação. A sua Constituição, ela é realidade ou é apenas uma folha de papel?